O nosso repórter Christian Costa publicou mais cedo hoje no site da Oeste, na coluna No Ponto. Está aí, então, para quem nos acompanha, uma nota sobre essa possibilidade. Aí, ó. Ministros do Supremo veem precedentes para a questão do IOF ser judicializada. Então já há um bastidor aí em conversa com ministros do Supremo de que essa questão tem um corredor livre e amplo de passagem no Supremo para ser questionada. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes concedeu uma entrevista à CNN hoje e disse o seguinte, aspas para o Gilmar Mendes: temos visto esse debate por semanas, mas é possível, respondendo à possibilidade de chegar ao Supremo. Tem precedentes em caso que o decreto legislativo exorbite limites constitucionais. Que isso seja questionado, mas eu não tenho elementos para fazer esse juízo, fecho aspas para o ministro Gilmar Mendes. E o ministro que foi ouvido pela reportagem de Oeste disse também em caráter reservado que sim, há margem para que essa questão também chegue ao Supremo Tribunal Federal. Paula, nos governos passados, quando o nosso Randolph, a voz de castrato, ia para o Supremo para apresentar esse tipo de petição, a gente dizia que era o fim, né? Um deputado perde a votação e vai pedir ao Supremo que anule o resultado. Agora, quando isso é feito pelo Executivo, é o Lula que está virando capinha do Supremo. E ainda que parta, Augusto, qualquer tipo de provocação por partido político, eu acho muito difícil o Supremo Tribunal Federal se envolver nesse debate. É claro que nos corredores, alguns ministros, o ministro Gilmar Mendes se manifestou, vamos dar nome aos bois ou ao boi, o único que falou abertamente é o ministro Gilmar Mendes, os demais podem ter comentado em off. Muito difícil que o Supremo vá se contrapor a uma decisão de 383 deputados. Não se trata de atender a uma provocação visando um grupo político dentro do Congresso. Ele está mirando no Congresso inteiro. Então, é o Supremo se contrapondo ou tentando anular a decisão de um Congresso inteiro. O Senado referendou, ainda que em votação simbólica, na mesma noite, mas referendou. É o Supremo contra um Congresso inteiro. Eu não vejo espaço para isso. Acho que o governo vai achar um outro jeito de taxar, não tenha dúvida. Isso. Mas não será por meio de judicialização. Paula, talvez até por isso o Jorge Messias, com a cabeça um pouco no lugar, orientado por alguém, não sei, tenha dito, não faça isso. Do ponto de vista do modus operandi do governo, o Messias não entrar nessa dividida tão cedo é um sinal muito claro. Porque ele só entraria nisso se ele tivesse feito uma consulta ao ministro Supremo dizendo pode ir adiante que a gente banca por aqui. É esse o modus operandi da relação do consórcio. E é o Messias quem tem que apresentar, porque ele vai, obviamente, via a Advocacia Geral da União. Aí sim é o trabalho dele. Mas eu vou só frisar e insistir no ponto do Silvio. Neste caso, qual é a resposta que o Hugo Mota dá? Porque daí, veja só, se eu abrir uma guerra desse tamanho do Supremo contra o Congresso Nacional, de novo, o Silvio mencionou, não é um grupo político, porque eles fizeram do projeto de anistia uma questão de uma manifestação de um grupo político à parte, aquele contra o qual o governo fez tudo, o Supremo, né, diante de tudo que foi a eleição de 2022, não sabemos a história toda, mas vou ao ponto agora. Você vai dizer que o Congresso não pode legislar, que o Congresso não pode votar sobre esse assunto, sobre um assunto como esse, que é função básica, elementar do Congresso? Aí começam a passar, você vai ver, aí daqui a pouco começa a passar um monte de pauta, mudando, por exemplo, não vai ter mais foro privilegiado, tira todos esses parlamentares, a espada na cabeça no pescoço de cada parlamentar, começa a diminuir tempo para ministro, vai ter todo esse tipo de coisa. Não acho que o Supremo vai comprar essa briga. É um risco bem grande. No Supremo, a sensação de poder que os ministros têm hoje é muito grande. Justamente porque o Congresso lá atrás se prostrou e o Executivo faz parte de um consórcio com ele. Mas tudo tem limite. Se eu voltar com esses números, olha aqui, é a melhor pesquisa, a mais precisa das pesquisas de opinião que se pode ter. Porque os deputados, eles vieram para trabalhar, os parlamentares vieram para trabalhar no São João. Mas eles visitaram, circularam pelas suas bases, chamemos assim, nos outros dias, né, de junho, que é o que eles fazem. Eles estão voltando, eles estão traduzindo o sentimento popular. É o que a gente vê, o governo está mal,
está muito mal, porque deputado tem um instinto de sobrevivência muito aguçado. E Augusto, você que acompanha a política há décadas em Brasília, diante de um revés desse tamanho, Meu Deus. isso é um revés histórico, vai ser o maior. O Lula só enfrentou um revés histórico desse tamanho em 2007, dezembro de 2007, quando não conseguiu a prorrogação da CPMF no Senado. Sim. Perdeu por poucos votos uma articulação de uma oposição que à época ainda era firme, ainda tinha o DEM, que depois virou um pedaço desse União Brasil hoje em dia, mas toda a bancada do Democratas era uma bancada do PFL e o PSDB que tinha número na casa. Só similar à prorrogação da CPMF, da seara econômica. Isso marca um governo que não arrisca mais nada depois, Augusto. Esse governo não vai arriscar mais nada. A MP, que trata da questão da letra de crédito agrícola e letra de crédito imobiliário, me corrijam aqui, Cautio e outros que entendem mais da seara econômica, a MP vai caducar em 120 dias. Os 120 dias já correram alguns dias. Ela vai caducar, a Câmara não vai passar. Esse governo não aprova mais nada. E emendas parlamentares não são mais suficientes, porque a própria Gleisi Hoffmann, a Paula trouxe ontem o tweet da Gleisi Hoffmann, mostrando que isso impactaria a liberação de emendas parlamentares. O Congresso não reagiu sob chantagem. O Congresso não reagiu diante de chantagem do governo. O recado foi claro: nós não temos mais medo, nós não temos mais nenhum tipo de receio. Então, eu acho que o jogo mudou abruptamente.